Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu aí no mercado no dia de hoje e como dava para ter pego as oportunidades. Basicamente o que a gente tem aqui, ó, o índice foi feita a marcação do range do dia anterior. Quem tinha este range definido era o dia de ontem, tá aqui a máxima e a região de mínima dele, certo? Marcar sem ser a cor cheia. Entre máxima e entre mínima. Percebam que ele está livre do range de sexta-feira e do range de quinta, que eram os nossos parâmetros que foram utilizados na operação de segunda. O preço abriu acima dela, então o que se faz? Pega essa amplitude aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e joga ela lá para cima, replica. Já está aqui replicada. Então, antes de o dia abrir, a gente tem definido que se o preço abrir dentro do range do dia anterior, essa é a nossa região de maior resistência, essa é a nossa região de maior suporte e essa é a nossa região de decisão aqui, ó, ou indecisão, que é o quê? Por que eu falo indecisão ou decisão? Porque se o preço romper ela e tiver continuidade aqui, romper realmente ela tende a buscar o suporte. Se ele bater aqui e falhar, ele tende a voltar a testar a resistência. E se ele vem de baixo para cima e falha aqui em romper, ele tende a retestar o suporte, e caso ele rompa, ele tende a ir buscar a resistência. Outra coisa que é importante é o conceito da bipolaridade, que já foi explicado aqui várias vezes, que quando um suporte é rompido, e ele é retestado depois de baixo para cima, ele vai ser retestado como uma resistência. E quando uma resistência é rompida e ela for retestada de cima para baixo, ela vai ser retestada como um suporte. Certo? Então o que a gente tem aqui? O preço abre um gap de alta. Dava para ter feito alguns scalps aqui inicialmente na ponta da venda, porque o preço abriu numa região cara. Mas percebam que ele fecha aqui acima daquela nossa região que antes era um parâmetro de resistência. Ele não chegou a voltar para dentro do range. Então nos confirma que aquilo que antes era uma resistência, agora é um suporte. Então aqui ele era uma resistência, depois que foi confirmado este rompimento, que o preço vai estar negociando realmente acima dessa região de resistência, ela vai ser retestada como suporte. É uma barra de tendência de baixa aqui? Sim, sim. Porém, devo fazer a venda aqui perdendo a mínima e os pullbacks esperando esse tipo de movimentação? Não. Por quê? Porque o alvo seria aproximadamente essa amplitude aqui projetada lá para baixo, só que para isso ocorrer a gente teria que estar contando com o rompimento do suporte. E não tem como fazer isso de antemão. Então o mais correto aqui é não fazer nada e esperar a formação ou de uma barra de tendência de alta ou uma barra de tendência de alta que reverta alguma barra de baixa, certo? A segunda barra do dia é uma barra de tendência de alta? Não. Por quê? Ela tem aqui de vendedores aproximadamente 110 pontos e de compradores aproximadamente 120 pontos. Então o nosso requisito mínimo para ser considerado uma barra de tendência é 2/3 de desequilíbrio para uma das partes. E a gente não tem isso aqui. Então, nada para fazer. Terceira barra do dia. É uma barra de tendência de baixa? Sim. Por quê? Porque a gente tem 40 pontos, 45 de compradores e tem 130 de vendedores, sendo que o mínimo que a gente precisaria é de 90 pontos. Só que, de novo, não vai se vender esta barra aqui, até pode se vender, mas tem que estar ciente que o movimento projetado dela é algo em torno de 120 pontos. E até o nosso suporte aqui a gente tem 100 pontos, 110 pontos. Então, se vender aqui, perdendo a mínima e os pullbacks, esperando esse tipo de movimentação, tudo bem, só que saiba que está vendendo muito próximo de um suporte. Então não espere que o preço rompa aqui e tenha uma grande continuidade para baixo, certo? Mas ele tem grande chance de cumprir esse alvo. O preço vai lá e atinge o suporte, que é nessa região, cumprindo o alvo dessa vela de tendência de baixa aqui. E aí o que acontece depois? Aquilo que era realmente esperado, que é uma barra de compra, numa região de compra, que é este nosso suporte aqui, e a formação de uma barra de tendência de alta, aqui. Agora se compra rompimento de máxima e pullbacks, esperando este tipo de movimentação aqui, um recuo e continuidade.
sendo o primeiro alvo aproximadamente essa amplitude projetada lá para cima, algo aí como 250 pontos. O preço vai lá e atinge o nosso alvo. Daqui para cá ele tem aí, chegou a percorrer 280 pontos. Aqui é uma barra de tendência de baixa? Sim. Por quê? Olha quanto que a gente tem aqui de compradores. A gente tem 135 pontos, então precisa de no mínimo 270 pontos de vendedores, tá? E ela tem exatamente o mínimo, é uma barra de tendência de baixa. Vou vender ela perdendo aqui a mínima, esperando esse tipo de movimentação? Não. Por quê? Porque o alvo dela seria este movimento aqui aproximadamente, projetado lá para baixo. Ou seja, teria que romper esse suporte. O que a gente tem que fazer é uma barra de compra numa região de suporte, como foi essa, nós entramos comprados. Uma barra de venda numa região de suporte, a gente não faz nada. Ou, não é aconselhado para quem está começando, bate contra. O que é bater contra? Comprar alguns contratos aqui. Mas o que é o mais correto? Espera efetivamente ocorrer uma barra de tendência de alta aqui para entrar comprado de novo. E aí o que o preço faz? Vela seguinte, além de reverter essa barra de tendência de baixa, que não era para ter entrado na ponta da venda, a gente tem uma barra de tendência de alta formada em uma região de suporte. Então o que a gente tem aqui? Entrada na ponta da compra, rompimento de máxima, entrada aqui. Todos esses pullbacks podem ocorrer desde que não haja uma barra revertendo esse movimento, tá? Esperando esse tipo de continuidade aqui. E aí segue. Na próxima barra o alvo já é atingido, certo? E aqui eu projetei o range que vem até aqui, certo? Percebam como ele fechou acima dos 50%, mostrando aquela decisão que eu tinha comentado no início do vídeo. Então essa barra tende a buscar a resistência do dia, marcada que a gente tem, que é essa amplitude aqui projetada lá para cima. E vai lá, alvo atingido. Chegou numa resistência. Vou vender? Não. O ideal para se vender numa resistência é, no mínimo, uma barra de tendência de baixa, ou melhor ainda, uma barra de tendência de baixa, nesse caso aqui, que revertesse a abertura dessa última barra de referência de tendência de alta. Do contrário, é para fazer exatamente aquilo que eu mostrei ontem. Já conseguiu atingir um bom alvo, uma boa pontuação, aqui algo em torno de 250 pontos e aqui algo em torno de 500 pontos nesse primeiro trade, zera a maior parte dos lotes, faz o parcial e deixa andar aqui, ó, bota o stop abaixo, descolado aí 20, 30 pontos, abaixo da mínima da última barra de referência de tendência de alta e deixa o mercado rolar. Se ele explodir, vai ganhar bastante dinheiro. Se ele retornar aqui, vai sair no lucro ainda, vai sair no stop gain, com pelo menos algo em torno de 300 pontos dentro dessa operação. A barra seguinte é uma barra de tendência de baixa numa resistência? Sim. Pode vender aqui? Até pode, mas não é a questão mais segura, porque está num dia de tendência muito forte. Mas, por exemplo, essa barra aqui fechou às 11h45. O que eu tenho dito? Eu considero que o mercado da tarde começa depois das 11h30. E depois do mercado da tarde se iniciar, eu geralmente falo, bom, tem a formação de uma barra de tendência, espera uma segunda barra, uma barra de confirmação, para que não ocorra uma reversão imediata, que seria uma barra aqui de tendência de alta, nesse caso, revertendo esse movimento, pegando no contrapé todo mundo que vendeu aqui. E aí o que a gente tem? E, inclusive o mais prudente seria já estar posicionado, comprado nesse trade com stop gain aqui. E aí continuidade para cima. Depois que ele confirmou o rompimento da resistência aqui, que a resistência era o quê? Essa amplitude daqui, projetada lá para cima. Ela foi atingida aqui, confirmou o rompimento. Percebam que a gente tem 70% de corpo comprador aqui dessa barra, acima da região de resistência, 30% abaixo. Nosso parâmetro mínimo é 50-50. Então essa barra aqui eu considero que rompeu. Então o que eu fiz? Peguei novamente essa amplitude e projetei lá para cima. E o preço continua. Percebam aqui, ó,
Onde é que seria uma primeira região para ele dar uma engasgada, uma segurada? Seria depois de ter confirmado o rompimento aqui do suporte, desculpa, o rompimento da resistência, certo? Essa região de 50%. Só que percebam como ele passa aqui, ó, e continua com decisão, sem nenhuma vela de tendência de baixa que venha reverter a abertura da nossa barra de tendência de alta aí, que está servindo como referência. Então, continuidade para cima. E se ele passou dos 50%, fechou acima aqui com uma barra de tendência de alta, o que ele deve fazer? Deve buscar os 100%. E aí o preço continua e alvo atingido, quase no fim do dia aí. Não, bem cedo ainda, na verdade. 1,45 e só continuidade do preço. Aqui, ó, é uma barra de tendência de baixa, sim, certo? Mas ela não reverte a abertura da barra de referência de tendência de alta. Então, continuidade para cima. Percebam aqui, ó. Por exemplo, aqui era uma região de resistência? Sim. Formou uma barra de tendência de baixa? Sim, mas essa barra tem que estar aqui em cima. Por quê? Tem momentos que vai dar para vender com ela aqui embaixo, mas nesse dia de tendência muito forte, a coisa mais prudente a ser feita é não tentar achar o topo. E o principal, né? Para quem estava carregando o trade desde aqui, ó, o trade foi para essa mínima, depois que essa barra de tendência de alta fechou, foi para essa mínima, depois para essa, depois para essa, depois para esta barra aqui, depois para essa outra, agora por último para essa barra aqui. Ou seja, tá num trade que está andando aí a favor, num dia forte de tendência de alta, não tem por que zerar essa operação. Deixa o mercado te dar dinheiro. E depois ele confirma o quê? O rompimento dessa outra região que era marcada como nossa resistência. Percebam aqui, ó, praticamente todo o corpo dessa barra está acima da região de resistência. Então agora ela confirma para a gente como suporte. Então o que tem que fazer? Tem que pegar novamente aqui, ó, essa amplitude e projetá-la para cima. Como é que se faz isso? Só clica em cima da região, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e repete ela lá para cima. Dessa maneira aqui. E segue comprado. Continuidade do preço, certo? Percebam que o stop gain está aqui, ó, abaixo dessa mínima, que é a última barra de tendência de alta, que é a nossa referência, que está fechada. Essa daqui não é uma barra de tendência de alta. Não tem no mínimo 2/3 de compradores aqui nessa barra. E aí continuidade, continuidade. A última barra, agora nosso stop está abaixo dessa mínima aqui, ó, que é a última barra de referência de tendência de alta, certo? E aí continuidade, continuidade. Mercado passa de novo dos 50%, fechando com uma vela aqui bem decidida, uma vela de tendência de alta, então tende a buscar a resistência lá em cima. O mercado fechou, foi a última vela do dia. Então teria saído aí no leilão com esses lotes que restaram. Então imagina, uma operação que foi iniciada aqui, deu para carregar ela por 2.200 pontos. Um trade que durou 7 horas. Tá? Então basicamente o que teve de operações aqui no dia de hoje. Esse tradezinho, sabendo que estava vendendo na cara de um suporte, mas tinha condições de o alvo ser atingido. Então marcar esse gain aqui bem pequeno. Marcar depois este gain aqui na ponta da compra também bem pequeno, que durou uma vela. Depois esse trade aqui que durou o dia inteiro na ponta da compra, esse maior gain. Geralmente eu falo que não vale operar a pena operar à tarde, tá? Mostro as operações que ocorrem, mas particularmente eu geralmente não opero à tarde. Mas no dia de hoje foi o melhor trade. Só que, de novo, como foi uma operação aberta pela manhã, não precisa ficar necessariamente grudado na frente da tela. Toda vez que fecha uma barra de 15 minutos, vai lá olhar. Bom, foi uma barra de tendência de alta? Se foi, vai lá e atualiza, mexe o stop para baixo da mínima dela. Se não, deixa o trade rolar e deixa o mercado tirar. No dólar, o que a gente tem aqui? Fiz a marcação do range do dia anterior entre máxima e mínima. O preço abriu aqui. Primeira barra do dia, uma barra indefinida. Segunda barra do dia, uma barra de tendência de alta. Dá para comprar rompimento e pullback, esperando este tipo de movimentação aqui.
primeiro alvo atingido, certo? Os contratos que sobraram deveriam estar no 0 a 0, tá? Não tinha espaço para fazer stop gain. Então, não deu para sair com o lucro máximo nessa operação, porque uma parte dos lotes bateu no alvo aqui e o restante que estava sendo carregado teria saído aqui no 0 a 0. Só que percebam, por exemplo, onde é que vão surgir os melhores trades de compra? Nas regiões de suporte. Onde é que vão surgir os melhores trades de venda? Nas regiões de resistência. Percebam que o índice deu os 2 primeiros trades de compra formados em cima de um suporte. Então aqui era um trade comprador no dólar, sendo que a gente não está no melhor suporte. O melhor suporte é aqui o 0%, depois o 25% e eventualmente até o 50%, que é uma região já mais equilibrada. Mas o 75% com certeza não é o melhor suporte. Agora uma venda ocorrendo aqui ou ocorrendo nessa região já é mais interessante para um trade que provavelmente vai ser mais alongado, tá? Depois tem a formação de uma barra de tendência de baixa aqui, vende perdendo a mínima bem leve, porque ele pode fazer um pullback bastante amplo. Essa barra aí tem algo em torno de 30 pontos, tá? E a região para se vender mais pesada aqui é entre 1/3 e 2/3, na média aí 50% dessa barra. E o preço toca aqui, alvo aí praticamente atingido. A amplitude total seria isso aqui, né? Mesmo com o dia todo de pregão, ela não chegou a replicar lá para baixo. Mas só dessa venda mais pesada aqui, em 2, 3 barras, ele já se deslocou algo como 30 pontos. Embora, para quem estivesse operando, só esse trade da compra já seria suficiente para bater meta e depois, se quiser pegar a venda sem problema nenhum. Por exemplo, aqui tiveram algumas oportunidades de trade de falha de rompimento de fundo, tá? Só que tem que se atentar. Por exemplo, o preço fez uma onda de impulsão, fez uma onda de correção, fechou uma vela vermelha dizendo, bom, agora eu vou para perder fundo, tá? Então, eu não posso mais ter rompimento de máximo. Essa velinha pequenininha aqui não vale porque ela é um inside candle, está dentro dessa última barra aqui vermelha. Então, assim que romper a máxima dela, indicou o quê? Que o preço foi tentar romper fundo e não conseguiu. Então, o que é mais prudente? Bom, rompeu a máxima dela aqui, ó, com essa barra vermelha, e a gente já tinha uma barrinha verde aqui. Então, próximo dos 50% dela é um bom ponto de compra. Dá um trade scalp. Só que tem que ficar atento que é um trade de falha de rompimento de fundo, mas não quer dizer que vai reverter a tendência, que é uma oportunidade de fazer um scalp. Só que percebam que a última barra de referência de tendência de baixa até esse momento aqui continua sendo essa abertura aqui que tem que ser revertida para que o movimento seja passado aí para os compradores. Isso não ocorreu. Então tem que estar ciente que está fazendo um trade contra a tendência. Depois ele retoma aqui para baixo, tá? Continuidade aqui, não tem absolutamente nada que reverta o movimento. Mas percebam, olha, outra oportunidade de fazer um trade aqui na ponta da contra-tendência. Ele perde mínimo, tá? Faz uma barra aqui, faz um pullback, fez esse movimento de impulsão, faz um pullback, deixar o gráfico mais limpo aqui. Faz essa onda de impulsão, faz essa onda de correção, fecha uma vela vermelha dizendo, bom, agora eu vou lá para perder fundo. Ele vem, dá continuidade e não perde o fundo. Então, assim que passar a máxima dessa vela, dá para entrar comprado. E onde é que é o melhor ponto? Sabendo que o gráfico se move em ondas, tá? Ele sempre se move em ondas, seja uma tendência de alta ou de baixa. A diferença é, numa tendência de alta são topos e fundos ascendentes, e numa tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Porém, percebam que dentro de uma pernada de uma tendência de alta, a gente tem um zigue-zague para baixo também aqui nas pernas de pullback. Se fosse dado um zoom nessa perna, o preço faz isso aqui, ó. Impulsão, correção para baixo, corrige aproximadamente 50% desse movimento e depois retoma a continuidade. Então, o que acontece? A nossa tendência ainda não virou. A abertura de referência está aqui em cima, certo? Ele passou essa máxima. Então, o que é o ideal? Pode comprar um pouquinho aqui e é esperado que ele volte e faça um pullback nos 50% dessa barra, para depois dar uma continuidade para cima. Aí o alvo foi atingido, mas de novo, tem que ficar atento que este é um trade contra a tendência. A nossa região que não pode ser revertida é esta aqui em cima, a abertura dessa quinta barra do dia aqui. Aí depois o preço retoma fazendo uma onda de impulsão para baixo, tá? Faz um pullback, fecha uma vela vermelha
fecha uma vela vermelha dizendo, bom, vou retomar para baixo agora. Rompeu a máxima aqui, ó, daria para entrar comprado e comprar mais no pullback. Esse trade teria estopado. Mas, de novo, são oportunidades contra a tendência. O mais prudente aqui é estar vendido a favor dessa vela. Tá? Principalmente que na B3 não tem conta head, como se tem no Forex, por exemplo. Tu pode ficar com uma operação de venda aberta e uma operação de compra também, operações completamente independentes. Então o correto era quem está vendido aqui continuar. Mas para quem abre o gráfico aí no meio desse padrão aqui, ó, dá para pegar alguns trades contra a tendência. Para quem fez os trades contra a tendência, conseguiria ter pego este trade aqui, conseguiria ter pego este outro aqui e saído no gain, e teria entrado nesse aqui e teria perdido nesse, certo? Mas os trades definidos de verdade seriam esses aqui, ó. Esse trade curto na compra aqui que deu alvo, este trade na venda aqui, ó, que durou o dia todo, e também tiveram os trades aqui de contra a tendência que deram oportunidades, que foi esse trade no gain na compra, e esse trade no gain na compra, e este trade aqui no loss na compra, tá? Mas foi um stop menor do que os gains, tá? Então basicamente é isso que a gente teve para hoje. Valeu, falou, tchau.